Muito bom dia, 8 horas mais 5 minutos, 8 e 5, manhã desta segunda-feira, 27 de abril de 2015. Temperatura, deixa eu puxar aqui, temperatura mais agradável no amanhecer de hoje, 13 graus e 9 décimos. Aos poucos o outono vai mostrando a sua força, as temperaturas já começam a cair na parte da noite, no amanhecer também aquele nevoeiro, aquela neblina, especialmente para cidades que são cortadas por arroios como a nossa cidade aqui em Teutônia. 8 e 6, muito bem, nós vamos, como eu já anunciava antes do nosso espaço de entrevista, o pessoal do Coral Teuto Brasileiro, Grupo Coral Teuto Brasileiro está conosco, Adelaide Vibos, coordenadora e regente do coral, também o Ayrton Ibel e o seu Hélio Damer. Afinal de contas, as malas começam a ficar prontas, Adelaide. Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol, bom dia, Vinícius. Sim. Viagem para a Alemanha pronta, todo mundo ajeitadinho, as malas começam a ficar prontas, tudo certo? Tudo certo, estamos na reta final, né? A gente está trabalhando bastante ainda, mas tá quase. Tá quase. Seu Ayrton, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia, Adelaide, bom dia, Hélio e principalmente aos nossos ouvintes dessa emissora. Expectativa grande para a viagem? A expectativa realmente é enorme, né? E estamos cada vez mais próximos, dentro de 2 semanas já estamos embarcando. Estamos embarcando, é verdade. Bacana. Seu Hélio, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius, e ao programa Primeiro Jornal, tudo. Nós estamos em fase final de elaboração da excursão. Deu muito trabalho até aqui agora, a Adelaide que melhor sabe o que ela passou até agora, nos castigou um pouco, mas faz parte. Valeu a pena. Exatamente. Adelaide, fale um pouco mais sobre o coral com a gente. São quantos? Eu vi que agora, não sei se foi nessa reta final, que uniu-se ao coral o Lucas Brolesi, um dos grandes músicos aí de destaque da região. Como estão os preparativos, repertório, enfim, fale um pouco mais do coral, da história do coral pra gente, por favor. Na verdade, a gente já fazia esse trabalho com os 7 corais, os meus 7 corais juntos. Sempre na época de Natal, eu juntava eles e nós fazíamos apresentação de cantos natalinos. Até foi gravado um CD e um DVD desses 7 corais. E aí o Hélio veio com essa proposta de nós irmos para a Alemanha. Culpado é o seu Hélio, então? Não, ele é o culpado agora. Daí primeira vez, assim, até eu não dei muita bola, pensei, ele tá brincando. Daí numa outra vez ele perguntou de novo, e como é que tá essa história de ir para a Alemanha? Tu já pensou? Vamos ir? Vamos encarar? Daí eu coloquei isso para os meus coralistas, e eles realmente assim, não, vamos lá. E aí começamos a se mexer, né? Devagarinho. Até em primeiro momento nós tínhamos gente demais para ir junto, né? Daí no fim, quando fomos mais a fundo, ver valores, dias que nós iríamos ficar fora, daí o pessoal foi recuando. Escolheram o verão europeu também, né? Também. Início de verão europeu, que é importante para não passar muito frio, né? É verdade. Porque o Colégio Teutônia, eles foram e passaram frio lá. Então nós pensamos, não, nós não vamos então mais tarde. E daí assim, por quê? Porque tem pessoas de idade junto, pessoas com problema de saúde, problemas financeiros, com trabalho, né? Porque são 20 dias fora, né? Mas para nós irmos para lá com pouco tempo, também não ia valer a pena, né? Porque para fazer uma viagem tão longa e tão curta, também não ia valer a pena. A gente não ia nem aproveitar direito, né? Então a gente foi procurando, até faltaram cantores, no fim a gente pegou outros juntos. E a turma está realmente bem legal, assim, por indicação de outros a gente foi escolhendo o pessoal para ir junto, né? E até de repente mais gente teria vontade de ir junto, mas não Fica tem como. Próxima oportunidade. De repente para uma próxima oportunidade. Exatamente. Até músicos, a gente correu muito para conseguir músicos junto, porque o coral, só coral, não ia, né, não ia mexer muito. Então nós temos que mostrar que nós temos condições de fazer algo diferente. Exatamente, eu pesquisando para a entrevista justamente vi que o repertório ele perpassa aqueles
os cantos de coral que a gente tanto está acostumado aqui na nossa cidade. Sim. E daqui a pouquinho tu fala mais um pouco do repertório. Ayrton, o grupo está preparado? Vão ser, na verdade é um grupo coral, né? Pessoas que cantam e pessoas que também vão para dar um suporte. Como vai funcionar esse grupo que vai para a Alemanha? É verdade, o grupo na verdade ele se constituiu inicialmente somente com coralistas, né? E como a própria Adelaide comentou, algumas pessoas foram desistindo, mas havia a necessidade de dar, também em função do tipo de trabalho que seria realizado, de dar suporte, por exemplo, a nível de, vamos falar em coxia, coxia no sentido, porque o trabalho que vai ser desenvolvido na noite de quinta-feira, e bem como lá na própria Alemanha, é um trabalho diferenciado do que os corais normalmente estão habituados a fazer. Não é um trabalho de visualização estática que o coral fica. Ele fica, na realidade, é dinâmico. Então foram desenvolvidos, em função das músicas que serão apresentadas, foi desenvolvido coreografia, foi desenvolvido e foi pesquisado pela Luísa Iba e o próprio protocolo, indumentária, o figurino. O figurino não é propriamente totalmente o conteúdo de um figurino, por exemplo, nordestino, ou seja, o gaúcho, mas certos elementos que caracterizam aquela situação daquele aspecto musical que vai ser apresentado. E esse trabalho de staff, obviamente, tem que ser feito por pessoas que não estão participando do canto coral, né? Que ficam por trás nesse suporte. Exato. Imagina você, o coral está se apresentando, está usando uma indumentária, um figurino. Tem pouco tempo para se retirar do palco para ir para a próxima etapa, porque na realidade serão 8 blocos de cultura. São o bloco brasileiro, o bloco gaúcho, o bloco germânico, cultura germânica, o bloco italiano e por aí vai. Então isso tudo tem uma representação física que vai ser dado ao aspecto e à própria interpretação, né? Bacana. Seu Hélio, o senhor é ocupado para ser décimo, eu sei que nós aqui no Rio Grande do Sul somos a maior, eu já me considero, apesar de ser o meu sobrenome ser Biliar, já me considero um pouco descendente alemão também. Somos a maior colônia alemã do Brasil, né? Como surgiu esse contato, como o senhor teve essa ideia? Deve ter tido algum parente na Alemanha, algum contato na Alemanha, né, seu Hélio? Conte um pouco pra gente como foi esse contato para que esse sonho pudesse ser realizado. Olha, Vinícius, na verdade, complementando o que a Adelaide já falou, a excursão estava quase que marcada para julho e agosto do ano passado. Sim. E aí, por motivo da Copa, a temporada de alta parte, e o preço ia ser bem maior, e na Alemanha, em agosto, as férias deles principais, e aí eu pedi para alguns, até Adelaide, fomos juntos até Furguetinha, veio um grupo que nós ia receber na Alemanha, e disse, não, maio é muito melhor. E aí nós tínhamos mais tempo e ficou então para maio. A tua pergunta em si, é a 4ª vez que eu vou, e as 3 primeiras vezes a gente fez muita amizade. Inclusive, nós vamos ficar perto da nossa família, Kiel, da Adelaide, inclusive, faz parte, eles moram também lá perto. E quando, ano passado, há 2 anos, aliás, nós tivemos visita de uma senhora da Alemanha, que eu e a esposa já ficamos 2 vezes, mandamos um DVD dela junto. Sim. E isso criou mais corpo ainda, porque em cima desse DVD eu tinha dito para ela, primeiro então de brincadeira, Adelaide, esse teu grupo merece um pouco mais. Mas por que diz? Digo, quem sabe a gente vai levar para a Alemanha. E em cima desse DVD veio até um convite oficial da Musikschule Lahm, ele tem escola de música, e ele foi o nosso grande coordenador dentro da Alemanha lá, conseguindo até ônibus, tudo, hotéis em Ida Oberstein, que nós não tínhamos. Então, para nós foi esse Manfred Lahm, que hoje talvez é um dos nomes mais
conhecidos na Alemanha, o sobrenome, né, por causa da seleção brasileira, né, o capitão deles. Inclusive, mexi com ele se ele era... Se era bom lateral direito também. Se ele era parente, né? Então, surgiu dessa minha ligação com esse pessoal todo lá da Alemanha. Em todos os... que nós vamos rasgar a Alemanha de sul a norte. Sul a norte e leste a oeste. 3.500 quilômetros de ônibus lá dentro da Alemanha. Poxa vida, bastante tempo de fato e bastante a distância. Colégio Teutônia, educação para a vida toda, experiências, conhecimento, profissão. Colégio Teutônia, você como razão de tudo. Estamos conversando com os representantes do Coral Teuto Brasileiro. Falar um pouco de repertório agora, Adelaide. O que vai ser apresentado, embora o Ayrton já tenha falado um pouco para a gente dessas vertentes que serão apresentadas. Quero que você fale um pouco mais do repertório, o que será apresentado, o que nós vamos levar aqui de Teutônia. Já estou me colocando junto, que nós vamos levar, né? O que Teutônia, através do coral, vai ser representado lá na Alemanha? A gente escolheu assim um repertório bastante variado, até porque a gente não tinha muito tempo também para fazer ensaios. E então a gente escolheu o sacro, porque quando os imigrantes alemães vieram para cá, então eles tinham muito essa fé, eles trouxeram muita fé junto. Então, e o samba a gente não poderia deixar de fora. Não dá para deixar de fora. As músicas gauchescas. Essa não dá para deixar de fora, principalmente. Não, essa impossível deixar fora. É o maior bloco, inclusive. Ah, ótimo, perfeito. Música alemã também, italiana. Deixa eu só complementar da Adelaide. Por favor, vai. O do grupo alemão, do repertório alemão, sabe qual é do título das músicas? De Tiroler sind lustig. Ligado a vocês aqui. Ligado a nós da Tirol. Bacana. E aí a gente também tem a nordestina, né? Então a gente teve que trabalhar muito em cima de repertório, mas não tão complicado, até porque pelo pouco tempo que a gente tinha para ensaiar, até que nem o Lucas, ele se prontificou a ajudar nós, muito legal, a gente tem que agradecer muito a ele, e também o Igor, que vai ser o gaiteiro, né? Tem o Vinícius também, o Vinícius que é da Os Vinícius bateria. Gostam de música, viu, Adelaide? Tô vendo, né? Tudo a ver. Então, assim, a gente teve muita participação deles agora, a ajuda deles. Assim como outros, todos eles, assim, muito legal. A turma está muito unida, a gente trabalhou muito juntos, né? Isso que faz bem, porque são 20 dias juntos, né? Há quanto tempo se preparam para a Alemanha? A princípio a viagem era para ser, segundo o senhor, era um ano atrás, né? Mas a preparação já vem desde o ano passado, vocês já têm... Quando vocês fixaram a data, assim, não sei se tem datas, mas há quanto tempo fixaram a data e disseram, vamos viajar, então temos que ensaiar? Mais ou menos... Novembro foi fixado. Novembro foi fixada a data. A partir daqui, então... Que ia ser maio. Que ia ser maio. Na verdade, começou em novembro, porque a gente tinha a intenção de ir antes. Sim. Mas por causa que o Hélio falou, esses probleminhas que deu ali, então a gente achou melhor para ser em maio, que é a época da meia estação lá, e né? com esse contato que fizeram com o pessoal da Alemanha também acabaram dando essa dica importante para vocês, né? Eles conhecem lá. Até aqui complicou um pouquinho, porque não é época de férias. Se tivesse sido junho, julho, mas aí nós iríamos daqui a pouco entrar na época do outono deles, né? Então foi melhor assim. E também nós tivemos que fazer promoções, até porque o pessoal pagou tudo mesmo, né? Do bolso. Tudo do bolso. Até a gente foi atrás de projetos e não fomos muito felizes, mas então a gente fez a promoção do meio frango, meio mais números, né? Então a gente agradece muito a esse pessoal que ajudou nós na compra do meio frango. E também agora com patrocínios, que a gente vai colocar no telão lá na pré-estreia. Na pré-estreia dia 30 agora. É, dia 30. Então a gente agradece muito o pessoal que colaborou. Falar dessa pré-estreia também, Ayrton. É importante, né, você que é diretor do Instituto, que também representa essa cultura aqui do nosso povo, a importância da cultura brasileira sendo levada para a Alemanha e esse intercâmbio, né? Tenho certeza que o seu Hélio, que já foi 4 vezes,
a Adelaide, o senhor e todos os integrantes do coral também vão levar muita coisa brasileira e trazer muita coisa da Alemanha também quando se fala em cultura, né, Ayrton? Com certeza. A questão cultura sempre é um fator primordial, né? Porque nós temos a cultura que é propriamente a cultura alemã, mas temos juntamente, paralelamente a isso, outras culturas, né? Então veja como é uma coisa sintomática e como muitas vezes é problemática e difícil de desenvolver projetos como o bloco brasileiro, que você tem que envolver o samba nisso aí, e nós que somos de origem germânica, então às vezes é um pouco mais complicado desenvolver isso. Mas quem for no dia 30, e aí fica o meu convite, o convite em nome do grupo, do coral, vai ver uma coisa muito diferente do que as pessoas normalmente estão acostumadas a ver nos corais. Realmente totalmente diferente. Então isso aí que vai com certeza dar um ênfase muito maior. E aí a questão cultural nordestina, centro-oeste, a própria cultura italiana, que nós vamos representar um pouco nesses blocos aí que vão ser apresentados. E tudo isso juntando é cultura. Sim. Né? A representação disso aí, né? Nesse aspecto. Né? E como entidade, o próprio IHU trabalha muito em cima disso, e a gente se integrou nesse projeto, nesse convite que foi nos formulado, até o próprio Hélio, é vice-presidente também do IHU. Então, nós temos como foco cultura e estaremos sempre trabalhando ao lado da cultura. Então, esse é o nosso lema nesse sentido. Né? Hélio, eu tenho certeza que o senhor deu algumas dicas já para o pessoal que está indo pela primeira vez para a Alemanha, né? O senhor já foi 4 vezes, já conhece, tenho certeza que alguns pontos turísticos o senhor já passou. O pessoal está muito curioso para conhecer a Europa, para conhecer a Alemanha, senhor Hélio? Estão muito curiosos, inclusive na última reunião nossa eu dei o roteiro oficial que saiu agora, porque a gente sempre tem pequenas mudanças, complementando ainda essa parte da cultura. O povo alemão fica pasmado, como nós aqui mantemos a cultura alemã muito mais do que eles lá na própria Alemanha. Eles às vezes se perguntam, mas como é possível? Vocês quase 200 anos ainda falam alemão. Eu digo, sim, é. Bom, e as regiões, Vinícius, que nós vamos visitar, eu visitei todas a não ser Hamburgo, que nós vamos a primeira vez, de onde é que saíram 90% dos nossos antepassados, saíram por Hamburgo, né? É a região daquele mesmo time que te deu o primeiro título mundial lá nos anos 80 pro teu time, mais ou menos? Justamente, isso aí, Vinícius. Então nós vamos primeiro para a terra de Schwäbisch Hall, que é perto de Stuttgart, onde é que mora o pastor Silvio, aqui de Mainke, né? Depois para Munique, Dresden, inclusive lá, não eu, mas a pedido meu, o Manfred conseguiu uma apresentação, exceto agora com a Adelaide, não sei o tempo, talvez 10 ou 20 minutos, no Hofbräuhaus, que é a maior cervejaria do mundo. O pessoal vai poder se apresentar. Lá tem pessoas do mundo inteiro. Tem 3 pisos, então é uma região muito visitada, aquele Hofbräuhaus em Munique, né? Onde é que é a maior festa germânica é lá, né? Oktober, né? Oktober de Munique. Depois vamos bem para o sul, na divisa da Alemanha e Áustria, onde fica o Tirol, lá pertinho, no Neuschwanstein. Schwan é um cisne, é um castelo de Luís I. Depois vamos voltar para a região do Hunsrück. Naquele dia, são 500 quilômetros, fazendo um dia do sul até depois do Hunsrück. Vamos ficar, parece que 5, 6 dias. Aí é o importante. Vamos para o centro geográfico da Alemanha, que é Mühlhausen-Niederdolla. Lá tem plantado, Vinícius, uma árvore bem no centro alemão, geograficamente. E lá nós vamos visitar. E o mais importante lá é onde estavam a iniciação germânica, onde os germanos, lá tem as tendas, que nossas ocas, como os índios, assim eles viviam lá, em tendas de palha. De lá vamos para Dresden, bem no leste, cidade mais destruída durante a Guerra Mundial, né?
E várias, lá temos uma pessoa muito dedicada que nos está dando uma mão muito grande, que é Klaus Perger, que esteve aqui, conhece Teotônia, ele esteve lá em casa, só para visita. E nunca pensei que esse cidadão ia nos ser tão útil lá dentro. E depois vamos visitar Grima, onde é que a nossa orquestra se tornou bicampeã, é perto de Dresden, e depois para Hamburgo, onde é que eu não fui ainda. Isso é ali a Adelaide conseguiu com rapazes aqui da linha geral, dois que organizaram o roteiro lá dentro. E em cada uma dessas regiões vai ter uma ou duas apresentações do coral. Tem duas viagens, uma pelo Rio Reno, que o Manfred conseguiu, que é o rio mais navegado do mundo. Eles vão fazer tipo passeio de Bingen até Riedesheim. São tudo regiões que eu conheci, sugeri para eles. Não, faça o roteiro que nós vamos acatar. Bacana, muito bacana. Bom, Adelaide, a pré-estreia na dia 30 vai ser na quinta-feira. Quero que tu fale pra gente o que vai acontecer nessa pré-estreia. Não conte tudo, obviamente, para deixar de surpresa, por favor. Mas que faça o convite, acima de tudo, para que as pessoas aqui de Teutônia possam prestigiar. Vocês já estão embarcando dia 11. Provavelmente não, tenho praticamente certeza que será a última apresentação em território brasileiro, né? Então faça esse convite para que as pessoas possam prestigiar também. Primeira e única. Primeira e única. O Coral Teuto Brasileiro, por favor. Certo. Então, Vinícius, eu quero convidar a todos os ouvintes da Rádio Tirol, aos nossos amigos coralistas, e para virem prestigiar nós dia 30 de maio, 30 de abril, 30 de abril, no outro dia feriado, às 19h30 no Centro Comunitário Martin Luther, aqui de Languirô, onde nós iremos apresentar, então, todo o repertório que nós vamos apresentar na Alemanha. Até assim, entre uma música e outra, nós temos também solos, onde aqui nós não vamos ter isso, né? Então aqui vamos fazer o sorteio da rifa também, que a gente fez, e a entrada é franca, não vai custar, né? Traga um chimarrão e podem vir prestigiar nós aí. Bacana. Adelaide Vibusch, é esse mais algum recado, Adelaide? Olha, eu quero muito agradecer a vocês aqui da Rádio Tirol pela oportunidade que a gente teve de vir aqui falar um pouco do nosso trabalho, da nossa viagem. Até agradecer muito aos meus corelistas que se prontificaram e sofreram muito, porque a gente às vezes ficava 9 horas ensaiando, né? E também aos meus corais, que às vezes tiveram que ceder um ou outro ensaio para a gente poder reunir o pessoal para poder fazer um ensaio extra. E, enfim, a todos que de uma ou outra forma ajudaram nós nessa caminhada. Nessa caminhada para a nossa viagem, né? Muito bem, a viagem começa dia 11 de maio. Adelaide, obrigado, boa viagem para você. Obrigado pela sua participação aqui. Se quiserem nos mandar, a gente vai deixar o contato depois do nosso e-mail. Querendo mandar foto para que a gente publique em nosso site, nosso Facebook aqui na Tirol FM também, para que as pessoas que ficarem aqui em Teutônia fiquem sabendo também como está sendo a viagem. Muito obrigado, boa viagem. Ayrton, da mesma forma, muito obrigado por comparecer aqui conosco. Uma boa viagem. Seu Hélio, dia 11 vai ser segunda-feira. Vai dar para comemorar o título ainda do seu time, seu Hélio? Vai dar com certeza. Segunda-feira de manhã a saída de Porto Alegre, daqui de Teutônia, e às 3 da tarde o check-in já vai ser feito em Porto Alegre direto, que vai ser tudo pela TAM, e em São Paulo o embarque às 3 horas da tarde. Isto seria mais 4 horas, 7 horas na Alemanha, porque são 4 horas de diferença, e a chegada em Frankfurt é às 7 da manhã. São 12 horas mais ou menos de viagem. Muito bem, boa viagem. Na volta é um pouquinho mais ligeiro, meia hora, porque aí desce, não precisa agora sobe.
Obrigado, Sueli. Boa viagem a todos vocês e a todos os coralistas também. Obrigado. 8h29, Colégio Teutônia, educação para a vida toda, experiências, conhecimento e profissão. Colégio Teutônia, você como razão de tudo, 37624040. E encerrando o primeiro jornal na manhã desta segunda-feira. Nós retornaremos amanhã às 7h30 e logo mais às 11h20 com as informações do esporte, o Toque de Letra aqui na Mais do Vale. Aproveite seu dia, até mais.